com o gigante Maurício Galante conosco. Galante que é vereador em Arlington, no Texas, e conversa sempre com a Auriverde. É uma honra tê-lo conosco. Maurício, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos os amigos da audiência maravilhosa da Auriverde. Sempre um prazer estar aqui com você. Está em casa, Maurício. É bom ter você por aqui também. Arias, muito frio por aí, Maurício? Muito frio, tá 0 graus lá fora. No Texas, 0 grau lá fora. É? 0 graus lá fora. É frio. Tá calor para pinguim, como a gente brinca, né? Mas vamos embora. Calor para pinguim. Tá começando o inverno, né? Tá começando, não nevou ainda. Normalmente neva aqui em fevereiro, final de janeiro e fevereiro, mas inverno aqui é rigoroso. Tá aí, mas vamos lá. Maurício, eu queria te ouvir sobre o que a gente tem vivido nos últimos dias com relação às notícias que vêm daí. A gente preocupado de olho na Venezuela, de olho nas questões envolvendo Maduro, mas também agora preocupado com o que vem daí com relação ao Brasil. O que você tem pra gente? Olha, a situação do Brasil, a relação do Brasil com os Estados Unidos, muito pouca gente percebe, mas esse jogo de xadrez está sendo jogado num tabuleiro global, um tabuleiro de interesses globais. Os Estados Unidos têm engajamento direto com a guerra da Ucrânia, na Ucrânia, fornecendo armamento e apoio aos ucranianos contra a Rússia. Os Estados Unidos têm engajamento direto com o conflito do Irã e Israel e a situação da guerra entre o Hamas e Israel. Os Estados Unidos têm interesse direto da proteção dos interesses de Taiwan e agora, ultimamente, a ação beligerante da China contra o Japão. E esses interesses colocam o Brasil numa posição peculiar em que os Estados Unidos tinha de que, qualquer maneira, criar uma ponte de comunicação e tentar trazer o governo brasileiro para o lado dos Estados Unidos nesses interesses. Ou seja, a Lei Magnitsky foi aplicada aí sim ao juiz Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos, mas ao que parece ela foi suspensa, não sei se foi revogada, mas a princípio suspensa por interesses nacionais. Quais são esses interesses? O Brasil, sim, é a segunda maior reserva mundial de metais raros. Para quem não sabe, os metais raros estão na sua vida cotidiana o dia todo, tá? Nos microchips, que são de celulares, eletrodomésticos, carros, aviões, todos os tipos de equipamentos eletrônicos. E a China tem a maior reserva do mundo de metais raros, produz hoje em dia quase 90% dos metais raros, e ela tem usado isso como poder de barganha contra os Estados Unidos nessa guerra pelo controle geopolítico, essa guerra velada, guerra híbrida, pelo controle geopolítico global. Me parece sim que o governo brasileiro fez acordo com o governo americano para que o governo americano tenha acesso a terras raras no Brasil, da mesma maneira que a Ucrânia fez com os Estados Unidos. A Ucrânia assinou um acordo para que os Estados Unidos tivessem acesso às terras raras, comprasse as terras raras exclusivamente por um período de 50 anos aí, para garantir a segurança da Ucrânia contra a Rússia. Então esse tabuleiro global dita os interesses americanos. Eu sei que a frustração é grande, todos queriam que isso não acontecesse, mas, de novo, né? O Martin De Luca, o advogado da Rumble, já disse, eu já falei aqui, que a janela de oportunidade do povo brasileiro passou. Enquanto havia um instrumento de pressão política contra o STF e o governo brasileiro, a aristocracia brasileira, os empresários, as classes sociais no Brasil, o povo brasileiro não utilizou isso de maneira eficaz para forçar o Congresso a passar uma anistia geral ampla e restrita e mudar a situação do Brasil. Então, depois de 5, 6 meses, o governo americano está tentando um novo approach, uma nova aproximação de uma outra maneira para que traga o Brasil do seu lado e que o Brasil seja amigo dos Estados Unidos e não parceiro de primeira linha com a China, que é o seu maior adversário hoje no tabuleiro geopolítico global. Agora, Maurício, como fica a linha ideológica dentro do governo Trump? Leia-se a situação, por exemplo, do próprio secretário de Estado, o homem forte, Marco Rubio.
Sim, a ideologia americana está retratada aí nesse documento, que é o Plano Estratégico de Segurança Nacional do governo Trump, em que o Marco Rubio também está alinhado. Ou seja, o interesse geopolítico global dos Estados Unidos fala primeiro do que o interesse pessoal de se mudar o governo numa Cuba, que é a origem do secretário de Estado Marco Rubio, ou se mudar um governo no Brasil para que se alinhasse junto com os conservadores nos Estados Unidos. E fruto da amizade entre o presidente Bolsonaro, da família Bolsonaro, com o presidente Trump, o interesse nacional americano, que é estabilização da América Latina, isso do hemisfério ocidental, América Latina, América do Sul, junto com os Estados Unidos, essa estabilização, normalização da segurança, ou seja, tirar o poder dos narcotráficos, dos narcotraficantes, que hoje matam mais de 100 mil pessoas de overdose nas ruas dos Estados Unidos, acabar com o fluxo migratório, que isso é muito importante. Os países da América Latina e do Sul, essas crises econômicas fazem fluxo, aumentam o fluxo migratório para os Estados Unidos. Todos esses são temas que estão afetando o dia a dia dos Estados Unidos, da vida do americano, e esse plano de segurança estratégica nacional dos Estados Unidos dita que abrir canais de comunicação e ter relações diplomáticas e comerciais é sim mais importante do que ter viés político ideológico para países se alinharem aos Estados Unidos. Ou seja, a necessidade do interesse nacional americano falou mais alto nesse momento. Não quer dizer que eles vão abandonar a ideologia, o alinhamento ideológico, e não vão deixar de apoiar os candidatos eventualmente conservadores aos governos desse país. Fez isso em Honduras, fez isso aí agora no Chile, fez isso na Bolívia, fez isso nos países que estão aí tendo nas suas eleições os presidentes da chamada direita ganhando as eleições com o apoio dos Estados Unidos. Agora, Maurício, gato escaldado tem medo de água fria, né? A gente está hoje ainda tentando entender a pancada que a gente tomou na última sexta-feira, o susto que a gente tomou. Quando eu olho para a questão envolvendo Maduro, toda a questão envolvendo ali o porta-aviões, o Geraldão, como a gente chama ali, né, na costa, os aviões sobrevoando, né? Enfim, toda aquela situação envolvendo Maduro. Hoje a gente ainda pode acreditar que de fato é combate ao narcotráfico, ao narcoterrorismo, ou já tem um olho, já posso olhar com uma certa desconfiança e pensando só no petróleo, nas consequências desse petróleo tomando conta do mercado novamente, atrapalhando os planos de Putin? Qual que é a leitura que eu posso fazer nesse sentido? Absolutamente, você tem uma operação em curso. Cabe lembrar, para quem não entende como funciona a utilização dos meios militares para objetivos estratégicos, objetivos diplomáticos, você não precisa ter combate armado para você realizar objetivos estratégicos. Você tem hoje efetivamente um bloqueio naval na Venezuela, ou seja, nenhum navio entra ou sai da Venezuela sem ser inspecionado de certa forma, ou em ocasiões, serem arrestados, como foi esse petroleiro, um grande petroleiro venezuelano, que era um petroleiro da frota, que a gente chama da frota das sombras, a Ghost Fleet, que faz o transporte do petróleo da Venezuela para a Rússia, para o Irã, países sancionados. Ou seja, hoje existe um bloqueio marítimo eficaz, um bloqueio aéreo, ou seja, não há voos para a Venezuela, e esse cerco faz com que o país aprofunde a crise financeira e a crise de suprimento e abastecimento no país. Ou seja, uma mudança de regime acontece por forças internas quererem mudar a situação de penúria. Você tem também o reflexo de Cuba. Cuba depende desse petróleo e a gasolina venezuelana, ou seja, Cuba já de 7 dias na semana, 3 dias já não tem luz em Cuba, não tem luz elétrica em Cuba, porque eles usam termoelétrica com o gás e o diesel da Venezuela.
Então, esses países estão diretamente afetados. Os Estados Unidos, o porta-aviões Geraldão, que você falou, é um porta-aviões nuclear, ele tem tempo indefinido para ficar no mar, ele pode ficar no mar 6 meses sem ter que atracar. E a frota lá está comprometida a fazer pressão militar e até mesmo, eventualmente, algum ataque a bases desses narcotraficantes, a bases militares do cartéis dos soles, que são os militares venezuelanos, são quem controlam o transporte da droga, da cocaína e de outros produtos para os Estados Unidos. Ou seja, não é necessário haver um combate direto para que os objetivos diplomáticos e estratégicos sejam alcançados. A questão da Rússia, do apoio da Rússia, do Irã e o apoio da China à Venezuela fica cada vez mais difícil, se não impossível, quando você tem um bloqueio total marítimo, como é o caso, e um bloqueio aéreo. A Venezuela é questão de dias, e agora, principalmente com a extração da Maria Corina e do Edmundo Gonzalez, que estão fora da Venezuela, que no caso de um ataque e uma intervenção militar direta, esses seriam alvos de perseguição e captura, até a utilização deles para moeda de troca. Já não é o caso, então eles estão fora do país, uma mudança, uma queda do regime e a assunção legítima de quem ganhou a eleição, que foi o Edmundo Gonzalez, como presidente da Venezuela, fica cada vez mais plausível, porque a salvaguarda da vida deles faz parte de um desses objetivos. E ainda falando de Brasil, Maurício, existe a possibilidade deste acordo, se é que houve um acordo, não ser cumprido pelo Brasil? Sempre essa possibilidade. Você vê aí no Oriente Médio, o Hamas nós temos aí 5, 6 passos, fases do plano de paz que os Estados Unidos propôs e foi aceito por Israel e o Hamas. Os reféns foram entregues de volta ao Israel, os que estavam vivos, e você vê o Hamas aí quebrando o acordo, quebrando fases desse acordo e sofrendo punições por causa disso, sofrendo retaliações, volta de sanções, volta de retaliações, até eles cumprirem as fases do acordo. Lá é uma situação muito volátil, como que eu creio que com o Brasil não é diferente. Você tem players de empresas brasileiras com interesses nos Estados Unidos, com interesses econômicos e comerciais nos Estados Unidos. Essas empresas têm aí, no caso mesmo da JBS, uma investigação federal por crime de manipulação de preços e formação de cartel dentro dos Estados Unidos. Isso eu acho que é bem possível que isso esteja na mesa para que esses atores colaborem com os Estados Unidos, para que haja a mudança da perseguição política no Brasil, a mudança da postura do judiciário em relação à mudança de poder no Brasil. E eu vejo até com bons olhos essa reaproximação do Brasil com os Estados Unidos. Por quê? Porque antes não havia uma linha de comunicação, não havia colaboração, e ao contrário, a colaboração é estreita e direta com a China, e hoje o governo brasileiro, não vou dizer que são amigos do governo americano, de fato as diferenças ideológicas são muito grandes para eu me atrever a falar uma coisa dessas, mas existe uma possibilidade do Brasil entender que o parceiro de primeira linha e o parceiro que mais faz sentido estrategicamente e diplomaticamente para o Brasil é os Estados Unidos e não a China, porque a China ela não está para fazer negócio com ninguém. A China está para dominar aqueles com quem eles fazem negócio, dominar e controlar. E para o caso do Brasil é muito mais salutar e estrategicamente faz mais sentido ser parceiro dos Estados Unidos. Não é questão de amizade, é questão de interesse. Os Estados Unidos têm interesse no Brasil, é estratégico, e o Brasil também deveria ter interesses estratégicos com os Estados Unidos. Maurício, Eduardo Borgo por aqui tem uma questão para você. Pois não, Bogão, bom dia. Bom dia, Maurício. Prazer falar contigo. Maurício, o governo americano ele acabou gastando milhões ali de dólares encaminhando as Forças Armadas dos Estados Unidos para o sul do Caribe no momento que estava em shutdown, momento de dificuldade dos Estados Unidos, e a justificativa foi para combater o narcoterrorismo,
tendo o Maduro como líder ali, como chefe do narcoterrorismo aqui na América Latina. Por outro lado, ao que tudo indica, ele faz um acordo com o governo Lula, com o governo de esquerda, e aqui sendo muito prudente com as palavras, porque nós não vivemos uma democracia, é um governo que tem ali a simpatia de narcoterroristas, né? Pessoas criminosos que quando o governo de esquerda ganhou a eleição, as cadeias aqui batiam palma, comemoravam, né? E toda aquela situação, Lula no complexo do Alemão, dama do tráfico, enfim, acho que deu para entender, é o máximo que eu posso chegar no regime que nós vivemos. Será que o governo Trump não sofrerá ali alguns questionamentos dos democratas ou até dos próprios republicanos? Porque, por um lado, ele tem uma estratégia bélica quase invadindo a Venezuela. Por outro lado, ele faz um acordo com um amigo desse narcoterrorista, né? Porque o Lula é amigo do Maduro, por mais que o TSE não deixa publicar isso aí na televisão, nas campanhas, mas é fato, né? O Maduro veio aqui no Brasil na posse do Lula e nós sabemos que eles são amigos. Então, será que isso aí não vai ser questionado, né? A flexibilização da Magnitsky, por exemplo, por acordos comerciais, será que terá algum questionamento no Congresso americano dessa aproximação do Trump com o amigo do narcoterrorista? Muito boa pergunta, Bogo. Bom dia, sempre bom falar com você. Eu vou fazer um paralelo da situação da Síria com os Estados Unidos. Por interesse estratégico americano, que a Síria se estabilize a Síria, a nova Síria, com Israel nas colinas de Golã e toda essa crise humanitária que está ocorrendo ali no Oriente Médio, os Estados Unidos tirou milhões de dólares pela cabeça do Al-Jalani, que era terrorista da Al-Qaeda, e que se tornou o presidente da Síria, presidente esse não eleito. Ele conseguiu derrubar o Bashar al-Assad, comete crimes de violações de direitos humanos. Você viu aí, o mundo inteiro viu as imagens dos cristãos alauítas sendo trucidados, sendo mortos a sangue frio. E esse cara é um dos piores caras que existe na humanidade. E ele foi recebido na Casa Branca, jogou lá basquete com os militares, e a Síria está a caminho de assinar os acordos de Abraão para que se estabilize a situação militar ali naquela região toda. Então, para os Estados Unidos, é um interesse enorme ter a Síria ali não mais como inimigo, como era na época do governo Bashar al-Assad. Então, esse paralelo é muito importante. Entender que no Brasil, o que você tinha, você tem também a situação de um violador de direitos humanos, que é o Alexandre de Moraes. Você tem, sim, um presidente que é um dos líderes do Foro de São Paulo, que são os maiores responsáveis pela produção, comercialização e transporte dessa droga para os Estados Unidos e outros países do mundo. Fazer acordos não significa ser amigos ou alinhado. Num primeiro momento, você tem um interesse estratégico americano nas terras raras do Brasil, em outras commodities também. Você tem um presidente que está no poder em que o próprio povo não consegue tirá-lo do poder ou mudar a situação política dentro do Brasil. E não digo só o povo, ou aquele que pega o ônibus aí 3, 4 ônibus por dia para poder trabalhar, o pagador de impostos, a classe média ou até a classe pobre. Você tem a classe dominante, os empresários, a aristocracia brasileira, os grandes empresários brasileiros não mostraram interesse algum em mudar a situação política quando tiver essa oportunidade, durante a aplicação da Magnitsky. Então, visto isso, que a situação do Brasil não melhora e o Brasil aprofunda cada vez mais as relações com a China, e isso é de vital interesse americano no hemisfério ocidental, por causa do fluxo de comércio entre o Canal do Panamá, por causa do acesso que a China tem. Aí ontem foi noticiado que a China comprou na Bahia aí a mina de ouro no Brasil. A China teve acesso aí à mina de urânio na Amazônia. A China tem aí quase 15% das terras aráveis do Brasil estão em controle de empresas chinesas. Isso é uma ameaça geoestratégica enorme para os Estados Unidos. Então, a abertura desse canal de comunicação e desse canal de negociação com um dos líderes do Foro de São Paulo, que é o Lula, não significa que os Estados Unidos vai ter amizade e relações profícuas com esse país. Significa talvez um
um congelamento ou uma pausa nesse movimento do Brasil ser completamente dominado estrategicamente, comercialmente pela China, que é o objetivo final estratégico dos Estados Unidos. Então não vejo os Estados Unidos como um traidor, não vejo os Estados Unidos como um blefador que coloca sanções no ministro Alexandre de Moraes, depois retira, mas vejo os Estados Unidos como procurando uma outra solução para um problema muito mais complexo, que é apenas as ações do ministro Alexandre de Moraes. As ações do ministro Alexandre de Moraes é apenas um sintoma de uma sociedade que faliu, ruiu, as Forças Armadas já não cumprem o papel delas, a classe empresarial não cumpre o papel delas, ela vive de renda de juros a 15%, ela tem maior interesse em fazer dinheiro e se enriquecer do que ajudar estruturalmente um país a ser próspero. Ela corrompe políticos corruptos que não entregam serviços básicos à população brasileira e, diante disso, os Estados Unidos se vê na situação de ter que negociar com quem tem. É o que tem para janta. Não é o ideal, mas é o que tem para janta, e os Estados Unidos não vai abrir mão dos seus interesses estratégicos porque a classe, a sociedade brasileira não consegue se mobilizar e mudar a situação, a sua própria situação. Maurício, e uma dúvida que ficou também sobre toda essa situação, para ter aplicação da sanção pela Lei Magnitsky, existe todo um processo, né? Um processo ali bem detalhado, com provas, até chegar na sanção aonde a pessoa ela é sancionada como violadora de direitos humanos. O que aconteceu na semana passada foi uma retirada dos efeitos da sanção ou ele deixou de ser sancionado? Porque, no meu entendimento, ele continua sendo um violador de direitos humanos com o afastamento da aplicação das sanções. Sim, mesmo porque, Bogo, Maurício me corrija, são 4 pontos que podem definir a retirada da Magnitsky sobre alguém já sancionado. Então, E o que foi usado foi Vitória, interesse desculpa, nacional. A questão é essa, a retirada da Magnitsky ou dos efeitos da Magnitsky? Não, essa é a dúvida principal e faz diferença. Não, Bogão, seguinte, são 3 situações, aliás, 4 situações que podem fazer com que o sancionado deixe de ser o magnetizado. E o que foi usado pelos Estados Unidos não foi nada que ele não deixou de ser violador, ele não deixou de ser o violador de direitos humanos. Só que a retirada foi uma ação estratégica sobre interesses nacionais. Mas retirada do quê? Do status de sancionado? Isso pouco importa. Não pode, faz toda a diferença. Eu posso chamar o Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos ou não? Ele é violador de direitos humanos ou não é? Segundo os americanos, sim. Então faz toda a diferença. Porque ele não deixou de ser. A questão é só por interesse nacional. Só por interesses nacionais que as sanções não estão sendo aplicadas, é isso? É isso que eu quero saber. Certo, Maurício? Pelo seguinte, o Alexandre de Moraes, ele é violador de direitos humanos ou não? É isso que eu quero saber. Ele não teve nenhum passo atrás nesse sentido, certo, Maurício? Sim, ao que parece a retirada do nome dele da lista da OFAC é uma pausa nas sanções ou na aplicação da Lei Magnitsky. E se ele está enquadrado, é fato que ele está enquadrado, não houve um documento oficial americano, do governo americano, inclusive da Casa Branca, dizendo que ele não era mais alvo, que ele não era mais culpado ou responsável pelas ações que o levou a ser sancionado pela lista da OFAC. A lista da OFAC, ela é mensalmente publicada e lá tem centenas de pessoas que são sancionadas mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora. E eu já vi casos de pessoas que estavam na lista, que saíram da lista e voltaram para a lista. É uma lista dinâmica que ela tem, que ela, ao bel prazer dos interesses americanos, ela é atualizada e com pessoas saindo e entrando dela, que eu acho que eu tenho, tudo leva a crer que é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Maurício, mas ele saiu da lista do OFAC. Eu quero saber o seguinte, eu como jornalista, se eu atribuir ao Alexandre de Moraes a situação, o status de violador de direitos humanos, ele pode me incluir no inquérito da fake news, ele pode me processar por injúria? Essa é a questão, porque eu quero saber o seguinte, o fato de sair da lista OFAC, o fato de sair, de afastar as punições, não retira o termo do processo que chegou à conclusão que ele é um violador de direitos humanos. Ele é ou não é um violador de direitos humanos? Eu não sei se estou conseguindo ser claro, porque há uma diferença muito grande.
Eu, como jornalista, se eu fosse jornalista, eu me ateria aos documentos oficiais. Existe um documento, uma publicação, uma comunicação oficial da Casa Branca, citando nominalmente o ministro Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos, e o motivo que o Brasil tem 40% das tarifas, que não foram até agora reduzidas, e que também ele foi colocado na Magnitsky, são as violações de direitos humanos. Enquanto não houver um outro documento da Casa Branca dizendo ao contrário, esse status permanece. Essa seria a minha posição para ser consistente noticiando os fatos. O fato só muda quando houver comunicação oficial da Casa Branca. É isso que eu faria, né, se eu fosse você. Agora, Maurício, o que eu entendo, hoje é interesse. Hoje é um interesse, geopoliticamente é muito complexo, eu entendo, mas, de fato, quando o americano olha para o Brasil, Trump olha para o Brasil, interesse. Nada além disso, a gente pode ter se sentido usado, traído, enfim, a gente pode ter toda a linha de pensamento possível aí do ponto de vista do susto e da frustração, que nos sobrou agora. Né? Mas, de fato, é um interesse que baliza qualquer relação. E aí, o que importa para os americanos? De verdade, vamos ser sinceros, Bogão, o que importa para o americano se o Moraes é violador de direitos humanos ou não? O cara está violando os direitos humanos do brasileiro. Está perseguindo o americano? Tá perseguindo o cidadão americano? Tá. Alguma comprovação, algum processo dentro dos Estados Unidos já avançou com relação a Flávia Magalhães, com relação à própria questão envolvendo Felipe Martins? Devem aparecer outros. Sabe por que eu entendo que faz diferença? Porque por mais que saiu da lista do OFAC, ele não saiu, o Trump não retirou o processo lá nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Eu sei, Bo. E a condição de violador de direitos humanos vai impactar no judiciário dos Estados Unidos para efeito de condenação do Alexandre de Moraes lá. E ali o Trump não tem autonomia para decidir pelo juiz. Faz toda a diferença. Mas, Bogo, no nosso dia a dia, que diferença faz? Se sair a condenação nos Estados Unidos em relação ao Alexandre de Moraes? Bogos, eu creio que o processo judicial nos Estados Unidos que está em curso nas cortes da Flórida por abuso de autoridade quanto ao tratamento das empresas de tecnologia americanas no Brasil. Ou seja, foi ordens judiciais dele para empresas americanas dentro do território americano, cidadãos americanos, inclusive. Então, a questão de ele ser sancionado ou não, ela é a parte desses processos. Nesse processo, ele vai ser julgado como um juiz que dá ordens ilegais e invade a jurisdição americana. Então, sim, é um fato complexo. Existem várias ações que ele fez que afetam empresas americanas, afetam cidadãos americanos, e ele continua fazendo, né? Ele continua com as ações dele. Mas eu vejo, num primeiro momento, que existe agora um caminho de comunicação, um canal de comunicação entre os dois governos que não existia antes, o governo brasileiro e o governo americano. Se isso vai mudar a situação de perseguição no Brasil, a situação jurídica no Brasil, vamos aguardar para ver as manifestações oficiais. Como eu lhe disse, há um documento oficial da Casa Branca, vocês já tiveram acesso a isso, da Embaixada Americana, do Departamento de Estado americano, dizendo que ele é violador de direitos humanos. E enquanto não houver outro documento dizendo o contrário, ele continua sendo violador de direitos humanos. Perfeito. Maurício Galante. Maurício, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua disposição em conversar conosco. Obrigado. Desculpa pelo atraso pela manhã. Nós temos 3 horas de diferença e hoje de manhã não consegui conectar, mas é sempre um prazer estar aqui com o público da Auriverde, você, Pitoli, Bogo, e toda a equipe da Auriverde. Vocês são maravilhosos e fazem um trabalho extraordinário de jornalismo comprometido e sério. Fique com Deus. Amém. Nos vemos na próxima. Tá em casa. Obrigado, Maurício. Boa sorte para você.